A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso EBDcast. Hoje vamos iniciar o nosso quarto trimestre de 2025 e a nossa revista está sensacional. Mas já quero saber, e você já está com a sua revista? Se prepare, vá abrindo, vai lendo, porque hoje vamos estudar a revista do quarto trimestre de adultos com a temática Corpo, Alma e Espírito. E para comentar de número 1, vai estar conosco o pastor Nilcelo Novaes. Meu irmão, prepara caneta e caderno, porque o nosso pastor é teólogo, professor de curso teológico abençoado. É meu professor de teologia. Já aproveita a oportunidade também e manda patrocínio especial para o pastor presidente Carlito Machado Fiel, juntamente com toda a diretoria, por essa oportunidade daqui estarmos meditando a palavra do Senhor. Mas aqui é assim, sem demora alguma. Seja bem-vindo, pastor Nilcelo Novaes. Paz do Senhor a todos, paz do Senhor, meu pastor Giovanni, uma alegria poder estar aqui, participando desse projeto e poder contribuir para o conhecimento e evolução da Escola Bíblica Dominical, tá? Hoje vai ser uma apresentação desta revista, que inicia-se o quarto trimestre de 2025, e eu tenho por certo, meu pastor, que o pastor Silas Queiroz, de Ji-Paraná, ele fez uma abordagem muito interessante, holística, deste ser que somos nós, o homem na sua integralidade. E eu quero também mandar meu abraço ao pastor Carlito Machado Fiel, toda a diretoria da Assembleia de Deus aqui em Itabuna, dizendo que para mim é uma satisfação estar junto com vocês. Estou lhe falando, foi escolhido a dedo o pastor Nilcelo Novaes para estar conosco ministrando, porque ele também é professor dos cursos teológicos e vai trazer uma abordagem simplificada, inteligível, para que nós possamos cada vez mais entender a palavra do Senhor. Mas, meu pastor, a lição de número 1 traz a temática: o homem, corpo, alma e espírito. São três coisas? Está tudo junto? Tudo separado? O que nós podemos falar com relação ao título da nossa lição? É importante nós termos uma cosmovisão deste trimestre, pois nós temos a primeira lição, que é esta, que é o homem, corpo, alma e espírito, trazendo uma abordagem mais tricotômica dessa visão integral do ser humano. As demais vai trazer um pouco sobre a alma, por fim sobre o espírito, e depois fazer uma junção para que todos tenhamos uma visão mais completa deste ser humano. Pois a abordagem dessa primeira lição vai trazer um foco principal na tricotomia. Nós sabemos que há também a dicotomia, todavia nós estaremos abordando a visão tricotômica, que é essa visão integral do homem como na sua estrutura, corpo, alma e espírito. Fica tranquilo, o pastor daqui a pouquinho vai estar respondendo para vocês o que significa tricotomia. Fica tranquilo, despreocupado, porque aqui é nosso professor. No texto áureo, pastor, fique à vontade. Meus amados irmãos, para introduzirmos bem essa lição, nós temos um sumário que já foi abordado aqui, e nós precisamos ter essa visão de que houve uma restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Haja vista que com a entrada do pecado no universo, este pecado no universo trouxe uma queda para o ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, na sua estrutura, tanto corpo, alma e espírito, do seu estado original. Com a entrada do pecado, então houve essa ruptura de comunhão, de justiça, de santidade, e esse homem perdeu esse contato, perdeu essa estrutura. A redenção em Cristo Jesus veio restaurar essa condição humana de contato, de adoração, de reconhecimento que há um Senhor e Salvador para a sua vida. Eu sei que a maioria das indagações humanas sobre quem sou, de onde vim, qual a minha origem, para onde vou, que são palco de pesquisas no campo da sociologia, psicologia e outras academias que procuram estudar e buscar essas respostas, na teologia, de forma prática, a gente vai descobrir com mais ênfase que o nosso Deus é um Deus criador e ele planejou restaurar
toda essa estrutura tricotômica do ser humano, que é o foco da nossa abordagem. Uma restauração do corpo, da alma e do espírito. Na verdade prática, né, está escrito. Esta verdade fundamental nos lembra, né? Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificar eternamente com todo o nosso ser. Como assim glorificar eternamente com todo o nosso ser, meu pastor? Bom, num texto áureo aqui, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, 23, Paulo já faz ali um desfecho dessa carta, dizendo que "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo." E essa abordagem holística, integral, completa, fala que nós devemos cuidar, administrar, sermos bons mordomos, porque estes estarão voltando para a presença de Deus, voltando, sim, de forma restaurada pela redenção em Cristo Jesus. Aproveitando, né, faça sua leitura devocional, sua leitura bíblica em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 28, logo após Gênesis, capítulo 2, versículo 7, e Gênesis, capítulo 2, versículo 18 ao 23, para que você possa ter uma visão geral dessa revista que vamos estar tratando, tá bom? Faça a sua leitura aí na sua casa. Mas, meu pastor, vamos introduzir essa temática que é de suma importância para que nós possamos compreender quem somos. Entender um pouco, né, com relação ao homem, o corpo, a alma, o espírito. Existem muitas dúvidas nessa área, questão do corpo, alma, espírito, se tem divisão, se não tem divisão, se pode dividir, se não pode dividir, qual a função de uma, qual a característica da outra. Mas fica tranquilo que o pastor de Solon vai estar tirando todas essas dúvidas. Mas como introduzir, meu pastor, como introduzir essa temática? Vamos para a nossa introdução, fique à vontade. Pastor Giovanni e demais irmãos, a nossa existência não é uma casualidade. A gente não somos obras do acaso, nem tampouco fruto de uma evolução aleatória. Nós somos construídos com propósito. E esse propósito está explícito em Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e domine, e administre, e governe. Então, há uma objetividade para a existência nossa. Assim, Deus o planejou, essa eternidade para o ser humano. Então, nós iremos fazer parte da eternidade futura, não só na questão da espiritualidade, como da corporalidade na glorificação também, pois o nosso corpo será glorificado. Voltando para essa tricotomia, essas partes que constituem a nossa existência, a gente pode compreender da melhor forma possível. Vamos lá. O nosso corpo tem as suas faculdades peculiares, que nós já sabemos desde a ciência aí do primário, do antigo médio, a gente aprendeu que o nosso corpo tem as faculdades do tato, da visão, audição, visão, olfato, que é esta casca, que é este invólucro que me dá contato com o mundo exterior. Então, eu tenho contato com o mundo exterior através deste tabernáculo, através deste corpo que tem as suas faculdades. E dentro dele nós temos o agente, ou seja, dentro dessa agência nós temos o agente. O agente é a nossa alma. Pastor, quais são as faculdades da nossa alma? Nós temos aqui a inteligência, a emoção, a volição. Essas três características basilares me dão a condição desta alma ter sensibilidade, ter na questão do sentimento, na questão da decisão, da emoção, que já compõe esse mundo interior. A minha alma utiliza do meu corpo para manter contato com o mundo interior. A outra estrutura é o espírito. O espírito também tem as suas faculdades, fé e razão. Essa racionalidade e esse contato místico, através do meu espírito, a alma a utiliza para manter-se em contato com o mundo espiritual e com o Deus eterno. Então, dividindo bem as faculdades do corpo, nós temos aqui o tato, a visão, o olfato, todas as suas condições de contato com o mundo exterior. A alma que ela é o divisor da água, que ela está ali como agente,
ela tem as suas faculdades, que é a volição, que é o poder da decisão, que é o sentimento, o poder da sensibilidade e a questão da memória, da racionalidade, da inteligência que agrega-se nas faculdades da alma. O espírito, tá? A gente ainda pega aqui na moleira, pois ele dá contato com o mundo espiritual, que é através das suas faculdades, que é a fé, esse estímulo ao místico e a razão, né? Essa questão da nossa comunhão com Deus de forma racional. Vocês já perceberam a importância dessa lição e dessa revista? Por isso que é muito importante você estar conectado, lendo a sua revista, lendo as referências bíblicas também, participando conosco. Por isso, já se inscreva no nosso canal toda semana e estaremos postando a nossa aula, tirando assim as suas dúvidas, tá bom? E qualquer dúvida, já deixa aqui nos comentários. Mas, meu pastor, no tópico 1 traz a temática, a tricotomia humana, doutrina e teologia. O que tem a ver uma coisa com a outra? É que a palavra de Deus, ela traz a melhor resposta para essa compreensão. A gente não tem a necessidade de ficar divagando por conceitos errôneos que é proposto aí por vários ramos da ciência que diverge da Bíblia Sagrada. A nossa interatividade com o ortodoxo, com o verdadeiro, é a Bíblia. E Jesus disse em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A ansiedade do homem procurar descobrir quem ele é, de onde ele veio, por que ele veio e para onde ele vai, eu sei que todos os outros ramos tentam buscar, principalmente instigado pelo evolucionismo. Todavia, nós que, através da Bíblia Sagrada, aprendemos o criacionismo, nós já entendemos que não estamos aleatórios, nós entendemos que nós temos uma razão de existir, e essa razão de existir é para a glória do nosso Criador, a glória daquele que nos criou, e nos criou perfeito. Então, essa visão tricotômica, nós temos respaldo em vários textos bíblicos. Por exemplo, Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O escritor aos Hebreus, ele faz essa abordagem bastante profunda para termos uma divisão. Haja vista que a visão dicotômica, ela só divide em parte material e parte espiritual. Perguntar-me-ia então você, pastor, e todas as duas têm respaldo bíblico? Tem. Tanto a dicotomia como a tricotomia tem respaldo bíblico. E a gente não vai entrar nessa questão aqui de fundamentação de cada uma das duas linhas de pensamento, mas trazer para você de que Deus trouxe para nós a consciência de que essa tricotomia, ela de fato existe, e ela existe como, pastor? Dividindo as qualidades, os atributos, as faculdades deste ser, para que este ser, em toda a sua estrutura, o glorifique e o adore. Quando Jesus conversava com a mulher samaritana, pastor Giovanni, ele falava assim, Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, falando sobre esse mundo interior, que para muitos é só um mundo subjetivo, mas é um mundo que existe e que a gente deve o adorar. Quando eu uso sempre essa figura de linguagem do iceberg, a gente só valoriza a ponta do iceberg, que é 10% daquela massa de gelo, mas os 90% daquela rocha está submerso debaixo das águas. E, às vezes a gente cuida muito do estereótipo, cuida muito só dessa parte aqui que está visível, mas a parte interior, esses 90% que compõe aqui do nosso ponto de vista tricotômico, não só a alma, mas também o espírito, não só a racionalidade, mas também a fé, que é para muitos está no campo da subjetividade, mas é válido para uma vida espiritual digna, que glorifique e adore a Cristo Jesus. Eita, glória, viu? É bênção. Em outras palavras, né, nós podemos destacar também, né, pastor, que o ser humano tem esse propósito. Deus, irmãos, Deus não faz nada por acaso. Tudo aquilo que tem em você, tudo aquilo que você é,
tem um propósito. Tem coisas que você consegue ver, como o pastor colocou aí a questão exterior, né? Você pode pegar aqui no seu corpo, olha só os dedos, as mãos, né? O seu corpo físico, com as suas faculdades, né? Com os 5 sentidos, que assim, né? Nós chamamos os 5 sentidos do nosso corpo físico. Mas também você não é somente o físico, não. Tem coisas que a sua vontade, a sua mão está pegando em algo, mas o seu juízo está dizendo não pegue. Veja só, né? Sua mão está pegando, mas o juízo, que o pastor vai falar daqui a pouquinho sobre a alma, a divisão, as funções de cada uma, né? Mas o seu juízo está falando, não pegue, não vá. O seu corpo pegando, mas a sua alma dizendo, não faça, não é assim. Por que será? Porque você não é somente o corpo físico. Existe a parte imaterial, bonito, né? A parte imaterial do nome. Por isso que é bom, rapaz, trabalhar aqui, está do lado do pastor Nissolon, que a gente aprende bastante. Pastor Giovanni, validando esse pensar teu, eu posso vir para os originais e descobrir que a palavra espírito no hebraico é ruach, ruach, e a palavra espírito no original grego é pneuma. Tanto ruach como pneuma diz respeito à faculdade do espírito do ser. Já o hebraico nefesh e o grego, que é o psique, diz respeito à composição da alma. E a palavra grega soma diz respeito à estrutura do corpo. Essa somatização desse mundo interior, e aqui eu digo ruach e pneuma, nefesh e psique, diz respeito a essa estrutura anatômica, fisiológica que nós temos, onde há uma interatividade, e aqui a gente fala integral, e como é importante para quem serve a Deus validar e suprir essa vida espiritual, porque perceba, pastor Giovanni, através da oração, através da leitura da palavra de Deus, alimentamos a nossa alma, esse homem interior, desta comunhão, desse contato com Deus. E, por consequência, esse ser humano será um ser humano mais empático, menos ansioso, menos estressado, mais equilibrado, que tem uma língua domesticada, que tem um falar, sabe, controlado pela a ação do Espírito Santo, e aqui a gente fala de um dos frutos do Espírito, que é a temperança, que é o autocontrole. É um ser humano que se relaciona de forma bastante agradável, menos tóxicos, e ele vai viver um ambiente mais feliz, sugando a presença de Deus para todos que o envolvem. Então, você perceba aqui como esses originais, tanto do hebraico no Velho Testamento, como no grego do Novo Testamento, traz para nós uma estrutura do que nós somos. E a Bíblia revela essa integralidade tricotômica para nós. O nosso pastor, no comentarista, né, pastor Silas, ele traz um segundo item, que é exatamente essa temática que nós estamos falando aqui, olha. A tríplice natureza. Pastor, deixa aí de uma forma descomplicada, por gentileza. O que significa essa tríplice natureza? Para que nossos ouvintes, nossos irmãos em Cristo, possam tirar todas as suas dúvidas. O que é essa tríplice natureza? Veja bem, na estrutura da criação do homem, Deus pega uma matéria-prima, que é o pó, que é o barro, e dá a estrutura da soma, do corpo humano, e faz do material a parte material deste ser, que é essa estrutura anatômica, fisiológica, que nós temos o estereótipo. Então, nós somos pó, e aqui eu digo barro, que nós, de fato, possuímos. Então, é essa casca, tá? Essa agência, esse invólucro, esse tabernáculo, essa coisa visível. E aí é por isso que as outras ciências, sociologia, a antropologia geral, vem estudar um pouco essa estrutura desse ser no mundo, como ele se apresenta. A outra parte, Deus, quando fez o boneco, o pó, ele assopra em suas narizes e dá-lhe o fôlego de vida. Esse sopro de Deus nada mais é do que a nefesh, nada mais é do que o ruach, que é a composição espiritual desse ser, com as suas qualidades. Como eu já disse aqui, a alma, ela possui a volição, o poder da decisão,
ela possui a inteligência, a sabedoria, a memória, a racionalidade e a sensibilidade das emoções, que aqui tem a tristeza, a alegria, tá? E isso interage, de fato, com o corpo. E a outra parte que diz respeito a esse mundo espiritual soprado por Deus, está o espírito, que é essa razão, que é essa consciência desse contato com o mundo espiritual. Eu estava aqui vendo, pastor, que no terceiro item, né, desse mesmo tópico 1, vai tratar acerca dos corpos, né? Por exemplo, os anjos. Os anjos são seres espirituais, porém sem corpo material. Os animais não possuem a parte imaterial que há no homem, a alma e espírito. A alma do animal, sua vida, né? Essa questão do corpo, como lidar com esse corpo, a questão dos anjos, a questão aqui do próprio dos animais e do ser humano. Qual é a diferença? Partindo do pressuposto, meu pastor, da origem da criação, a gente percebe uma escala. Ou seja, número 1, foi criado o mundo espiritual. No princípio criou Deus os céus. Então, aí, este mundo espiritual, que aqui eu afirmo, a criação dos seres angelicais, em todas as suas companhias, porque não é a raça, e aqui a gente percebe que foram miríades de miríades, milhões de milhões de seres angelicais. Então, na ordem da criação, primeiro Deus faz esse mundo espiritual. Posteriormente, Deus faz a matéria. Deus criou a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Deus vai criar o universo, todas as estrelas, todos os planetas e tal. Essa visão afirmada por Gênesis nos dará a ideia. E, por fim, no universo, na terra, já em Gênesis 1:26, Deus vai criar esse ser humano. Tá? Aí a gente percebe que o corpo dos seres espirituais já estava pronto, a corporalidade versus personalidade dos seres espirituais estava estruturado, e quando nós vamos para o corpo dos animais, já estava aqui, já estruturado, e por fim vem um corpo diferente. Percebam como foi a maravilha, a inteligência divina na construção de um ser tão maravilhoso que é o ser humano. O ser humano, muitas das vezes, usa o seu corpo para o pecado, usa o seu corpo para o fracasso, usa o seu corpo para desonrar a Deus, mas num corpo a gente também pode glorificar a Deus. E você sabe muito bem que as faculdades do corpo nos ajudam a glorificar. E este corpo nosso, conforme a abordagem aí desse tópico, ele é diferente do corpo espiritual dos seres angelical, ele é diferente dos animais, que está um pouco inferior, onde não tem racionalidade, não tem inteligência, e as palavras que a Bíblia utiliza, a alma dos animais, é porque aí nós temos uma polissemia, que é uma palavra que tem vários sentidos em relação a este corpo, a esta alma. O ser humano é diferenciado. Eu posso agora observar o pastor Giovanni e vejo essa estrutura anatômica, né? Esse estereótipo de uma pessoa bonita, abençoada, que serve a Deus com as suas faculdades. Então, a gente subjetiva na questão da espiritualidade, mas louva a Deus pela condição de poder presenciar, apalpar um ser que foi feito para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Pastor, o senhor está enxergando bem, viu? Devo confessar que o senhor está enxergando muito e muito bem aí, viu? Depois recomenda aí, porque o senhor está enxergando muito bem. Né? E meus irmãos, né? Espero que está gostando aí, está gostando, então deixa aí seu like, se inscreva no canal e deixa aquela pergunta toda abençoada. Mas você perceba, né, que Deus, tem gente que pensa que Deus não ama, mas Deus ama tanto o ser humano que o fez de uma forma diferenciada. Deus poderia ter feito o homem com a palavra? Poderia. Assim como fez os céus e a terra, ele deu a palavra, e essa palavra dita por Deus gerou vida nos animais, só que, no tanto, de uma forma diferente. Deus, ao pegar o homem do pó da terra, aquele cuidado, ele pensa assim, é algo assim, sabe quando eu conta, para a gente perceber o carinho de Deus. Né? Deus pegando barro e fazendo bonequinho, não, daqui vai ser o nariz, e daqui vai ser a função de cada um, preparando todo o ser humano. Mas isso era pó. Muito bem, pastor Giovanni. Essa linguagem antropomórfica
de Gênesis sobre como Deus construiu o homem é justamente para um melhor entendimento por nós da forma cuidadosa de Deus em criar uma criatura que iria governar, administrar e não ser governado e administrado pela natureza, onde este homem, de fato, estaria ali para louvor e glória do nome dele. Tanto é que em toda a viração do dia havia um contato místico muito forte entre Adão e Eva e Yahvé, o Senhor, o Deus criador de todas as coisas. É por isso que fica aquele adendo, você está nos ouvindo, né? Que essa palavra, né? Esse termo, né? Chamado, né? Antropomorfismo, é exatamente atribuir a Deus a questão do a mão do Senhor, o dedo de Deus, né? A mão do Senhor, o dedo de Deus, é uma linguagem para que nós possamos entender. Então você percebe o carinho que Moisés vai ter ao descrever Deus pegando o pó, preparando, formando todo um boneco para que esse boneco pudesse posteriormente ter vida. Ali foi o corpo físico sendo pensado por Deus, sendo construído por Deus na forma de boneco. Mas, no entanto, esse corpo belo, bonito, não tinha vida. Não tinha vida, era somente um boneco. Precisava de algo, é o que está aqui no nosso segundo tópico. Precisava de alguma coisa, porque só estava lá o pó da terra, era boneco, tinha braço, tinha mão, tinha perna, tinha tudo aquilo que nós temos. Olha, deixo aqui, tinha tudo aquilo que nós temos hoje. Mas, no entanto, faltava vida. E no segundo tópico vai trazer a temática, a distinção entre a alma e o espírito. O corpo, entendemos 5 sentidos, agora, e essa alma e esse espírito? Vamos aqui primeiro para a alma. O que o senhor pode falar com relação à alma do homem? Vamos aqui facilitar para que nossos irmãos em Cristo possam estar entendendo cada vez mais. Fique à vontade. Meu pastor, além da questão da criação, da parte estereótipa, da parte desse boneco, dessa massa, desse corpo, Deus estrutura o homem com a faculdade da alma, que é essa condição relacional. Deus, como Criador, ele sempre quis se relacionar com o ser humano. E esta alma, que tem as suas faculdades da inteligência, da afetividade, da questão dela se desenvolver-se dentro dessa cápsula que somos nós, daria a condição de melhor se relacionar com o ser humano, o outro, e com Deus. Não só da condição horizontal, como também da vertical. E este ser, de fato, tem essa estrutura da afetividade, sabe, das suas emoções. Às vezes a gente fica de forma ansiosa, preocupado, por que eu estou triste, por que eu estou alegre, por que eu estou vivendo essas demandas internas. Na verdade, é uma alma que está sofrendo, é uma alma que não está sendo nutrida, alimentada. E Deus nos deu a alma, essa parte interior, justamente para mantermos um bom contato com Ele, exercitar a nossa memória, exercitar a nossa inteligência, esse poder criativo tão glorioso que o ser humano tem, a sua habilidade motivadora, entusiasmada, onde ele possa interagir com todo o cosmos de uma forma protagonista, criadora também. Eita glória! Veja só, então, pastor, na alma do homem, nós temos a razão, né? Nossa razão, a nossa inteligência. Logo, você que é inteligente, você é inteligente porque você tem uma alma. E essa faculdade, essa vertente aí da razão está na alma. Quando você está agindo, resolvendo um cálculo aí matemático, quando aquele professor de matemática lhe faz aquela pergunta aí, quanto é 7 vezes 7? Você vai responder com a sua boca, né, com a sua faculdade do corpo, mas quem vai estar raciocinando é a sua alma. E a sua alma vai dar a resposta correta. Deixa aqui nos comentários com a resposta correta de 7 vezes 7, viu? Vamos lá. Então, essa aí parte da alma do homem, a razão do homem, a inteligência do homem. Sentimento. E sentimento é enganoso, viu? Enganoso o coração do homem. Já com relação ao sentimento, as tuas emoções, né? A vontade, eu amo, eu gosto, a alegria, a tristeza, isso também está na alma. É por isso que o salmista Davi vai dizer, né? Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim?
Espera, pois, em Deus, pois ainda o louvarei. A alma dele estava abatida, porque o sentimento é uma faculdade da alma. Assim também, como bem colocado pelo nosso pastor aqui, pastor Nilson, a nossa vontade, poder de decisão, poder de escolha, poder de decidir aquilo que eu quero, aquilo que eu posso, aquilo que eu vou, você tem a oportunidade e a capacidade dada por Deus, que essa capacidade está na alma do homem, de escolher ser cristão ou não ser cristão, adorar a Deus ou não adorar a Deus. Você tem esse privilégio. E esse poder de decisão, como colocado pelo nosso pastor, está na alma. É a alma que vai decidir se pode, se não pode, se deve ou não deve. É aí, meu irmão, que a gente tem que tomar cuidado com o que nós vamos ver, o que nós vamos ouvir, porque tudo isso vai estar influenciando as nossas decisões. Não é isso, meu pastor? Muito bem, pastor Giovanni. E é interessante que saibamos o que Silas ele comenta aqui. Ele diz que a alma do homem constitui uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal. É dotada de razão, sentimento e vontade, atributos dados por Deus ao homem para o exercício da sua missão. Aí a gente já entende como Deus foi cuidadoso na criação dessa estrutura interior que é a nossa natureza espiritual, a formação da nossa alma. E esta condição, Sigmund Freud, um grande psicanalista, ele fala sobre os 3 poderes que dominam o ser. Ele fala sobre o id, o ego e o superego. E como essas 3 estruturas, ela deve ser relacional na boa composição humana. E a gente também valida, do ponto de vista teológico, que Deus dá as emoções, tá? E essas emoções precisam ser bem administradas. Deus fornece a inteligência e também da capacidade da decisão. Então, diante de por exemplo, uma tentação de você visualizar aquilo que não é agradável, você tem um domínio próprio de dizer, olha, não dá. E a Bíblia diz no Salmo 103, não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Então, tudo aquilo que vai ser tóxico, pecaminoso, atrair a desobediência a Deus, pastor Giovanni, a gente deve fechar as janelas da alma, que são os nossos olhos. E você deve, nesses últimos dias, em que as mídias, em que todas as plataformas estão cada vez mais sendo libidinosas nas suas propostas, a gente precisa ter uma cura para as janelas da alma, fechando as entradas para você ter uma alma saudável, curada, abençoada e bem equilibrada. E Jesus deixou um conselho para todo mundo, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Quando o cristão está sendo alimentado pela palavra, ele se fortalece, ele está mais apto, mais fortalecido para vencer as tentações, as provações da vida que vão vir. Agora, precisamos estar alimentados, conhecendo, lendo, meditando, né? A nossa saúde espiritual é muito importante para que nós possamos tomar as melhores decisões. Mas, meu pastor, já falamos aqui um pouco acerca do corpo, já falamos acerca da alma e o espírito. É a parte talvez mais difícil. O que nós podemos trazer para que os irmãos possam estar sendo aqui conectados conosco com relação ao espírito? O que falar dele? Porque perceba, viu? É com letra minúscula esse espírito. Tem algum porquê, pastor? Fale com o povo aí, por gentileza. Que há uma distinção, pastor Giovanni, da questão do espírito de Deus, tá? Para o espírito do homem. Haja vista que as palavras, às vezes, são bem, nos originais, ruach e pneuma para ambos. Todavia, a estrutura do espírito do homem é diferenciada, tá? Ele é criador e nós somos criatura. E as faculdades do espírito, conforme eu venho de forma exaustiva falando, diz respeito à nossa fé, à nossa consciência, que nos possibilita essa comunhão com o Criador, nos possibilita a comunhão com o nosso Deus. Então, a gente e nós precisamos justamente mantermos a nossa fé e a nossa consciência em exercício na comunicação com o Criador. Pois o escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que todos aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam.
Eita, glória. Eu sei que eu estou glorificando. Eu lhe falei, menino. Pastor de Salão aqui, foi aqui a dedo. Coisa de Deus mesmo para trazer esses conhecimentos, para que nós possamos aprender a ter uma vida edificada. Então, anotou aí? Anotou o espírito do homem, a faculdade, né? Pastor, né? O que é que tem no espírito do homem? Como disse o pastor aqui, no espírito do homem tem fé. Ou seja, cuida na nossa vida espiritual. Não é à toa que a própria palavra diz, né? Que o Espírito Santo de Deus comunica ao nosso espírito qual seja a boa vontade do Senhor. Então, o Espírito Santo de Deus tem essa conexão, essa fala ao nosso espírito. O nosso espírito vai entrar em comunicação com a nossa alma para que possa haver a manifestação exterior da adoração e serviço a Deus. E anotou aí que o pastor disse aqui, olha, anotou que o pastor disse. Pastor Juscelon disse que o espírito do homem não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. O espírito do homem é uma faculdade, uma dimensão que o homem tem. E perceba também que o espírito, todo cristão, todo ser humano, não é, pastor? Todo ser humano tem alma, corpo e espírito. Sendo cristão ou não cristão, todo ser humano tem. Agora, você que é cristão, que já aceitou a Jesus Cristo, você tem, dentro de você tem, né, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito e o Espírito Santo de Deus também. Fica à vontade, pastor. Então, essa triunidade do ser, ela interage, que é o ponto aqui 3, que vai falar sobre a interação das 3 dimensões, corpo, alma e espírito. Então, não são aleatórios. Quando diz respeito à triunidade divina, os 3 se comunicam, apesar de haver as particularidades de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se interagindo nas suas ações, também há uma interatividade em relação à estrutura do ser humano. E isso, já da própria palavra grega para corpo, que é soma, existe umas somatizações aqui em que você pode validar as questões de afetos, a questão de desejos, de manifestar isso no corpo. Hoje tem, assim, na questão da saúde, na questão do estado emocional saudável, uma palavra, um pré-diagnóstico chamado de psicossomatização. Pastor, o que é essa psicossomatizações? Nada mais é dessa interação das emoções deste ser em relação ao seu corpo. Às vezes as pessoas não entendem, mas a senhora, ela teve uma raiva, teve um ódio, daqui a pouco há umas rupturas nas suas arteríolas e passa a ter umas ronchas pretas, umas manchas no corpo, que nada mais é uma somatização de um sentimento raivoso, que há uma compressão dentro desse organismo e uma ruptura dessas arteríolas, trazendo um pouquinho de sangue na parte da pele. É interessante para você ver como é importante. O pastor Giovanni, eu tive a oportunidade de trabalhar cerca de 11 anos em pronto-socorro. E muitos dos diagnósticos que nós chamamos de DNV, distúrbio neurovegetativo, vem dessa somatização. Estresse, ansiedade, uma vida corrida, uma vida pragmática, sem uma alimentação espiritual, sem buscar um estado de espírito tranquilo, descansado em Deus, tem levado a muitas doenças. E aqui eu abro um parênteses para te dizer, muito cuidado com as tuas emoções, principalmente nesses últimos dias, dessas potencializações de diagnósticos cancerígenos, onde já se tem uma assertiva de que a maioria das células cancerígenas são efeitos, uma das suas origens são efeitos dessa vida, sabe, estressada, dessa vida corrida, que acaba trazendo essa somatização para o corpo. Entendeu, pastor Giovanni? É bênção, pastor, é bênção. Então, tudo está interligado. Até porque quem fez foi Deus, na conexão certa, da forma certa. E, meu pastor, esse corpo, afeto, somatização, também, né, é temático daqui, o equilíbrio e saúde. Por isso, né, que a gente, nas suas emoções, né, e a Bíblia vai dizer, né, que, salvo engano, Provérbios, o Salmo vai dizer que, né, um coração alegre formoseia o rosto. Né, o coração alegre, ou seja, o coração está ligado ao sentimento, o sentimento está ligado à sua alma.
Então, o coração alegre, a sua alma alegre, vai acabar o seu rosto, o corpo físico, vai estar transmitindo esta alegria, porque a sua alma está alegre. Mas, pastor, fica à vontade, equilíbrio e saúde. O senhor, ele é, meu irmão, é da área da saúde ainda, falando do corpo. A gente aprende com o pastor adicionou em tudo. Fica à vontade, pastor. Essas disfunções da alma e do espírito sobrecarregam esse corpo. É interessante que, à luz da Bíblia Sagrada, que trata muito desta estrutura do homem interior, e alguns até pensam que despreza o corpo, quando diz a carne para nada presta, é o espírito que vivifica. Então, falando sobre isso, aparentemente, parece que está desprezando. Mas Paulo, quando escreve na sua carta aos Coríntios, ele fala sobre a santificação do corpo, que, na verdade, é saudável, né? Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a glória do Evangelho de Cristo, mas lá no 6,19 ele fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita neste corpo e este corpo deve ter uma boa interatividade com a alma e com o espírito para que ele esteja bem. E essa somatização é através de um equilíbrio, e esse equilíbrio promove saúde. Hoje se fala muito em inteligência emocional, que é uma das disciplinas trabalhadas em vários ramos acadêmicos, que nada mais é um fruto do espírito tratado por Paulo aos Gálatas, que chama de domínio próprio, que chama de equilíbrio, que chama de você ter autocontrole. Então, imagine você que conversa por qualquer coisa, verbaliza, usa a tua língua de forma desenfreada, aí daqui a pouco você está colocando toxinas num relacionamento, através de fofoca, mexerico, disse-me-disse, calúnia, difamações, onde você não teve um autocontrole com a sua língua, expondo e criando situações terríveis. Aí vai ter problemas no corpo. Então, esse mundo interior, à luz da Bíblia Sagrada, deve ser trabalhado, cuidado, zelado, para que este corpo possa ser um corpo com a expressão facial alegre, tá? E você usufrua de um outro fruto do Espírito Santo, que é chamado gozo. E o gozo não é só uma alegria exterior, o gozo é uma alegria interior, que se expõe ou justapõe no mundo externo através do nosso corpo. Imagine um homem com fruto do gozo do Espírito no seu interior sendo manifestado. Ele pode passar por prova, ele pode passar por adversidades, ele pode passar por lutas, mas ele tem uma alegria, uma convicção. E Paulo utiliza muito disso ao escrever aos Filipenses: regozijai-vos sempre. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Então, essa alegria interior dá condições a esse homem viver mais tranquilo, abençoado, em nome de Jesus. É por isso que as pessoas não entendem, né? Porque o cristão, mesmo diante das lutas, das pelejas, das dificuldades, né? Continua adorando a Deus, essa paz, essa tranquilidade, esse gozo na alma. É uma alegria que nós temos porque nós temos Deus em nós. Deus habita conosco, Deus está em nós através do Espírito Santo do Senhor. Mas, meu pastor, é uma pena, viu? É uma pena aqui. Coração, se pudesse ficar mais ouvindo ainda, é uma bênção estar lhe ouvindo. O senhor é nosso professor, a gente aprende muito com o senhor, já aprendemos muito e estamos a aprender também. Mas chega o momento daquela conclusão. Fique à vontade, fale aí para o povo. Pastor, o senhor não vai falar para vocês aqui nessa conclusão aí, porque ele é da área da saúde e tudo. Nos dá algumas dicas aí, pastor, nos dá algumas dicas de como cuidar do nosso corpo, de como cuidar da nossa alma e de como cuidar do nosso espírito. Aquelas dicas práticas, né, do dia a dia, o que o cristão tem que fazer com o seu corpo, a questão do cristão pode fazer com a sua alma e o seu espírito. Fique à vontade com a conclusão. Pastor Giovanni, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Essa lição, tratando da integralidade do corpo deste homem, com corpo, alma e espírito, numa abordagem forte sobre a tricotomia, nos faz entender que o corpo, a alma e o espírito estão interligados. O equilíbrio entre essas dimensões é essencial para uma vida cristã saudável e plena diante de Deus, pois uma correta compreensão espiritual acerca do homem e da sua constituição é propósito fundamental para uma vida cristã equilibrada. Mesmo as almas mais piedosas, também ela pode encontrar momentos adversos. E aí
que esses conselhos práticos estimulados aqui pelo pastor Giovanni, é interessante você manter uma alma saudável, uma alma com uma boa leitura da palavra de Deus, uma alma com um bom dia de jejum, uma alma com uma boa e velha ação de oração matinal, de um devocional saudável, de uma vida de práticas espirituais devocionais pautadas rotineiramente, assiduamente para esta. Um espírito mantendo essa comunhão com Deus. Nada mais é a atitude de alimentar o espírito no exercício da fé. E esse exercício da fé é uma consciência tranquila, de uma vida honesta, sincera, reta, obediente a Deus. Pois, de que se queixará o homem, a não ser dos seus próprios pecados? Um corpo saudável é interessante, mantendo aquela boa higiene corporal, mantendo cuidados para todos estes nossos órgãos do sentido que facultam a boa comunicação com o mundo exterior. E aí do aspecto da saúde, não só a saúde psíquica, não só a saúde emocional, mas a saúde orgânica, fisiológica. Cuidar bem do seu corpo, ter essa compreensão das suas limitações, procurar sempre, assiduamente um clínico, para que você possa estar sempre valorizando o cuidado da sua saúde. É muito interessante, tá? Cuidar bem de você, para se relacionar bem com os outros e manter comunicação com Deus, você vai ver esse homem tricotômico, corpo, alma e espírito, diante de Deus, abençoado. Deus já lhe abençoou com o corpo, Deus já abençoou você com a alma, com o seu espírito. Agora cuida, crente. Deus já lhe deu tudo, né? Ele deu tudo aquilo que é necessário para que nós possamos viver e viver bem. Nosso Deus já nos proporcionou, nos dando corpo, alma e espírito. Agora cabe a cada um de nós cuidarmos. Tem crente que gosta de cuidar do seu espírito, mas não gosta de cuidar do corpo. E acaba ficando doente e acaba não fazendo a obra do Senhor. Um já cuida de cuidar do corpo também, mas do espírito que é bom, menino. Gosta da academia, mas na hora da oração, da meditação, não vai. Devemos cuidar por completo do nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. É só seguir os conselhos do nosso pastor Nilcelon. Meu pastor, já quero aqui estar lhe agradecendo pela oportunidade de estar aqui conosco. É um privilégio tê-lo aqui conosco. É um privilégio também ter aqui conosco a nossa igreja em Itabuna. É um privilégio ter aqui o senhor, é uma honra estar aqui. O senhor, como já disse aqui, é meu professor de teologia, foi meu professor de teologia, aprendo muito com o senhor e cada vez mais quero estar aqui conosco, ministrando, aprendendo. Então aproveita com as suas considerações finais. E outra coisa, tem um desafio. Né? O senhor tem uma congregação aí abençoado e eu quero saber quais pessoas do lado do Fátima está aqui conectado conosco e vai deixar parte do senhor. Agora coloca, eu sou da congregação do Fátima. Eu sou aqui do FAC, eu penso a congregação abençoada, um EBD abençoado. Faltou uma indicação. Boa, vou dar uma indicação aqui, pastor. Vou completar aqui, viu? Para que você possa estar cuidando do seu corpo, do seu espírito. Sabe o que faz? Vai para a EBD. É muito bom. Quer ver você cuidar da sua alma e do seu espírito e também do seu corpo? Vai participar da escola bíblica dominical, que vai ser uma benção. Mas, pastor, fique à vontade com as suas considerações finais. Pastor Giovanni, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. O senhor sempre simpático, generoso com as suas expressões, pois nós temos a responsabilidade de corresponder a todos os adjetivos que o senhor tem endereçado a nós. Todavia, eu quero agradecer a Deus, dizendo a você, meu amigo, meu irmão, cuide bem do seu corpo, viva feliz na presença de Deus, mantendo uma alma saudável, um espírito em comunhão com Deus e um corpo bem cuidado, saudável. Né? A gente tem que melhorar, o abdômen está globoso, mas a gente vai lutar para manter aqui essa estética e essa vida humana saudável diante de Deus. Forte abraço, Deus abençoe a todos. Assim eu devolvo a palavra. Faz uma oração, pastor, nos abençoa aqui, encerrando e abençoando a todos que estão conectados. E lembrando a você, antes aqui, pastor, me permita, a lição número 2, tem uma surpresa para vocês. A lição número 2 vai estar tratando a temática, o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. E vai estar aqui ministrando o pastor Boaventura. Menino, o pastor Boaventura vai trazer várias aventuras para a gente, em nome de Jesus. Você já está sendo convidado para estar conosco, participando também da lição número 2. Pastor, faça oração, nos abençoe.
Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, nesse estúdio, gravando esse podcast, para que assim, Senhor, Tu possa alcançar muitas vidas e possa assim, Senhor, instruir em toda a verdade, que possamos cuidar bem da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo, para glorificar a Ti em todas as nossas ações. Nós Te louvamos e Te bendizemos, agora e sempre. Amém. EBDcast é uma bênção. Até a próxima.